Fala pessoal, tudo bom? Na aula de hoje nós só vamos ver os sinais analógicos, tá? Repara, sinais analógicos pode ser entrada ou saída analógica, beleza? Vocês vão ver que a parte teórica da entrada do sinal analógico é a mesma, tá? Independente se você estiver trabalhando com uma entrada ou uma saída. Beleza? E detalhe, os sinais analógicos não são aplicados somente no CLP, né? Somente no controlador lógico programável. A gente aplica ele também, por exemplo, no Arduino, tá? Então a parte teórica é a mesma, beleza? Vamos começar então a nossa aula falando do que nós podemos, ou o que nós queremos dizer quando a gente fala sobre entrada analógica, tá? Repara, o que são os valores analógicos? Esses valores, eles são valores contínuos, como temperatura e pressão, tá? Então aqui tem um exemplo, ó, pode ser sinal de temperatura, que nem aqui esse sensor, ou um sinal de pressão, beleza? Qual que é o problema? Embora a gente pode pensar neles em termos digitais, tá? Em algum momento a gente vai ter que converter o sinal do mundo contínuo no nosso mundo digital. Tá? É aí que entram as entradas, né, a parte analógica do CLP. Beleza? Os sinais de entrada analógica para CLP são sinais... a gente pode trabalhar, na verdade, com tensão, sinal de tensão, que pode ir de menos 20 até mais 20. Aí vai variar muito com o CLP que você está trabalhando. Tá? Tem CLP que vai de 0 a 10 volts, tem CLP que pode ir de menos 10 a mais 10, beleza? Mas o range padrão, o máximo que a gente pode chegar é de menos 20 volts até mais 20 volts, tá? E tem também os sinais de corrente. Esses sinais, normalmente, são em miliamperes, tá? O sinal de corrente, no caso que eu estou mostrando para vocês, pode ser de 4 a 20 miliamperes, tá? Tem CLP e equipamentos que trabalham de 4 a 20, de 0 a 20, tá? Tem um range também específico para entrada analógica, então precisa conhecer muito bem o equipamento que você está trabalhando, beleza? Então eu tenho esses dois tipos, tensão ou corrente. Aqui eu estou falando de entrada, né? Mas saída a gente vai ver mais para frente também, que são esses mesmos ranges, beleza? Detalhe, todo fabricante de CLP possui módulos de entrada e saída específico para trabalhar com analógica. Beleza? E também tem outros módulos, tá? Por exemplo, tem módulo de CLP já preparado para receber o sinal de sensor de temperatura, por exemplo, tá? Então ele só pode receber sinal de sensor de temperatura, tá? Só que tem os CLPs que tem esses módulos de entrada e saída analógica genérica, beleza? Tem até, na verdade, aqui eu escrevi módulos de entrada e saída, mas tem até entradas e saídas já incorporada na própria CPU, beleza? Então tem lá as entradas digitais, saídas digitais e junto vem bem menos de quantidade, né? Poucas quantidades, mas os sinais analógicos também presentes na CPU do CLP, tá bom? A entrada analógica mais simples entre essas duas é a de tensão, tá? Por isso que a gente vai começar a ver a entrada analógica de tensão primeiro, beleza? Então tá aqui, ó, entrada analógica de tensão. O que seria isso daqui? Eu vou dar eu vou representar para vocês um exemplo, tá? Por exemplo, ó, na imagem a gente tem um trinput, tá? Que está ligado num transmissor e ligado na entrada analógica do CLP, beleza? Quando o trinput estiver na posição 0, por exemplo, a entrada do CLP vai receber fisicamente 0 volts, tá? Nós vamos ver mais para frente aqui na nossa aula que esse transmissor aqui é o responsável para converter o sinal que está gerando o seu equipamento para o CLP, tá? A faixa de tensão correta, beleza? Aqui nesse exemplo você vai ver que é como se ele não existisse, a aplicação dele aqui vai ser inexistente. Mas é só para vocês irem acostumando que antes de mandar para o CLP um sinal, tem que passar por esse transmissor. Beleza? Bom, quando a gente... Então aqui ele está em 0%, repara. Quando a gente envia ele, ou vira ele, na verdade, o potenciômetro para 100%, é enviado a tensão de 5 volts para o CLP.
Beleza? Em exemplos que vocês vão encontrar na internet, pode ser de 0 para quando for 0%, né, 0 volts, e quando tiver em 100%, pode estar recebendo 10 volts, que é o mais comum, tá? Aqui no exemplo eu coloquei de 0 a 5, beleza? O que o programa do CLP vê como resultado da conversão de tensão para o número, né, para o número que o CLP vai enxergar, vai depender da sua configuração. Então, é aí que entra a programação, ou seja, recebi essa tensão física na minha entrada. Como que eu vou trabalhar, como que eu vou entender isso dentro do CLP, tá? Vamos ver, ó. No lugar, então, do CLP, dentro dele, né, então o CLP, quando recebe um valor de entrada, eles convertem o sinal elétrico para um sinal digital, tá? Por isso que a gente tem aqui dentro dele um conversor AD, que é analógico para digital, beleza? Ou seja, quando o potenciômetro estiver na posição 0, vai mandar o 0 volts, legal, só que dentro do CLP, ele vai entender como um número real, então número 0, beleza? Quando o potenciômetro estiver no 100%, vai enviar então os 5 volts para o CLP, só que ele vai entender, ele vai converter em digital para 8191, por exemplo, tá? Ou seja, o que eu quero dizer com esse CLP? Esse CLP específico, que é o da Allen-Bradley, tá? Da série SCL, por exemplo, ele vai trabalhar, né? Ele vai trabalhar na programação com o valor de 0 a 8191, tá? Esse número aqui, ele é chamado de resolução, sua resolução do CLP. A gente vai ver isso aqui mais para frente como que é calculado. Precisa tomar muito cuidado porque a resolução é fixa, tá? Quando você compra um CLP, compra algum equipamento, ele vem com a resolução fixa. Então você precisa fazer a conta e entender se a aplicação dele vai dar certo para o que você está querendo. Tá bom? Até depois eu vou falar do Arduino, qual que é a resolução dele. Vocês já devem saber porque já trabalharam com ele. Beleza? Bom, vamos dar mais alguns exemplos do que a gente pode ligar numa entrada ou numa saída analógica do CLP, ou seja, o que a gente consegue comandar e controlar com o CLP quando a gente trabalha com a analógica, tá? Então assim, a programação realizada no CLP pode usar a entrada analógica para controlar, por exemplo, o brilho da lâmpada, tá? Eu tenho o brilho de uma lâmpada através de um potenciômetro ou de um dimmer, né? Ou seja, o dimmer vai ligado na entrada do meu CLP e a lâmpada na saída. De acordo com o valor que eu coloco no meu dimmer é o potenciômetro, né, pessoal? É mais conhecido como o potenciômetro. A lâmpada vai se ajustar a esse brilho, tá? Detalhe, lâmpadas incandescentes, tá? Ou o LED hoje, né? Hoje em dia o LED também a gente consegue mexer nesse brilho. Enfim, isso aqui a gente consegue fazer o controle através do CLP e através da analógica, tá? Ou seja, eu mando uma tensão variável para a lâmpada, ele vai alterar aqui a intensidade do brilho dela. Beleza? Depois a gente pode ter, por exemplo, uma fonte de calor, né, como um aquecedor. Então a gente consegue controlar a quantidade de gás, por exemplo, que vai para o seu aquecedor para fazer a chama, através de um potenciômetro, de um termopar. Né? Eu ia falar PT sem confundir, mas através de um termopar. Então, o termopar manda a temperatura para o CLP e o CLP vai ajustar o calor, né, do aquecedor pela saída analógica. Então, é um exemplo também da gente utilizar a entrada e a saída analógica. E aqui detalhe, ó, aqui eu estou ligando direto no CLP, mas é didático, tá? Depois a gente vai ver que tem aquele equipamento no meio que é o transmissor. Beleza? O que a gente pode fazer também é controlar o motor, né, a velocidade de um motor. Por exemplo, se for um motor AC, a gente aplica um inversor de frequência. O inversor recebe um valor de 0 a 10 volts, por exemplo, para variar a frequência que vai para o motor, tá? E aí varia, obviamente, a velocidade. Então isso aqui também é na saída analógica do CLP. E a gente pode colocar, por exemplo, na entrada de um CLP, nem na entrada analógica, tá? Isso aqui usa mais na entrada rápida, um sensor de velocidade. Então, de acordo com a velocidade que eu estou recebendo no meu CLP, eu ajusto a velocidade de saída do meu motor. Beleza?
E óbvio, isso aqui também pode ser integrado com alguma IHM, com algum supervisório, que você programa qual que é a velocidade que você quer do motor. Tá bom? Por último, o que a gente pode colocar também, por exemplo, é um contador analógico, né? Existem alguns contadores de produção, hoje não é muito utilizado, mas existe um contador de produção analógico. Então, assim, de acordo, por exemplo, com o sensor indutivo, né, o sensor de proximidade aciona ou não, esse contador analógico é acionado. Tá? Isso aqui é um exemplo um pouco mais antigo, porque hoje os contadores eles são digitais, né? Então, através de uma entrada digital que você consegue mudar essa contagem. Aqui, então, são 4 exemplos, tá? 4 do que ligar numa entrada e 4 do que ligar numa saída para comandar um sinal analógico do CLP. Tá bom? Qual que é o grande problema dos sinais analógicos? São os ruídos elétricos. Tá? Embora a entrada de tensão seja muito utilizada hoje em dia, a desvantagem de utilizar ela é a interferência de ruído. Tá? Só que não é ruído dela mesmo, é ruído de outros dispositivos em volta. Então, se eu tiver uma máquina de solda, um inversor de frequência muito potente, essas coisas, pode dar esse ruído na linha, né? Por isso que eu até coloquei dessa maneira, ó a representação do sinal indo do dispositivo para a entrada analógica, ele tem um ruído, tá? Então vem um pouco distorcido a tensão, beleza? Já a transmissão do sinal analógico de corrente é a melhor escolha, tá? Porque mesmo aumentando a distância, o sinal vem contínuo, sem ruído nenhum, tá? Então ele não pega essa interferência. Então, ó, de novo aqui, tá mostrando que vem limpinho, tá bom? Uma coisa importante também é a distância, tá? Se você está utilizando, por exemplo, 500 metros de cabo para passar a tensão analógica até um equipamento ou recebendo, o cabo é um condutor elétrico, tá? Ou seja, é uma resistência, cria uma resistência. Então a tensão ele vai se perdendo no meio do caminho, tá? Quando a gente trabalha com corrente, ele não tem, não perde o sinal, tá? O que sai de um lado é o que chega do outro limpinho, beleza? Por isso que muitas aplicações são utilizadas as entradas de corrente, tá? A forma de trabalho que o CLP entende é da mesma maneira, tá? É igual aquele lance lá que eu falei para vocês da resolução. A resolução dele vai ser a mesma. É só o jeito que ele recebe na entrada analógica dele, fisicamente. Tá bom? Vou falar um pouquinho agora dos loops de controle industriais. Tá? O que seria isso? Ó, cada sistema de automação de controle, né, ele tem 2 loops. O loop que controla a entrada do meu sistema e o looping que controla a saída do meu sistema. Tá? Nos 2 loopings, o coração da coisa, do controle do sistema, vai ser o controle. Tá? O controle ele pode ser 2 tipos. Ele pode ser o nosso CLP, então o CLP pode controlar todo esse sistema, ou então o pessoal está utilizando também os DCS. DCS é Sistema de Controle Distribuído. Tá? São os supervisórios. Então, em cima do CLP, tem o sistema de controle e ele que manda informação para o controlador fazer o controle do seu looping. Tá? Por isso que a gente fala então também que o supervisório pode controlar. Ou então o CLP faz o controle automático sem nenhuma interferência do humano. Tá bom? O controlador, nós vamos ver que ele faz parte tanto da entrada quanto da saída, tá? Do looping de entrada quanto do looping de saída. Beleza? Depois do controle, para falar a verdade assim, qual que é a função do controlador, né? Do controle? É controlar, né? A função, o próprio nome diz, né? É controlar alguma função do sistema. Ou seja, é acionar algum atuador que tenha no seu looping. Tá? Quando nós falamos de atuador, significa que nós queremos acionar alguma ação no nosso processo. Tá? Alguns exemplos de atuadores a gente pode utilizar como as válvulas proporcionais ou então o inversor de frequência. A válvula proporcional, como que funciona? A gente manda um sinal analógico e ela abre a passagem aqui do óleo, no caso, né, do óleo, pouco ou muito, de acordo com a entrada analógica que ela está recebendo.
beleza? E o inversor de frequência é aquele exemplo que eu dei para vocês, pode ser aplicado no motor. Então, se eu quero que o meu motor rode mais devagar, eu mando um controle, uma tensão ou uma corrente, né, eu vou falar já já, mais baixa para ele. Tá? Se eu quero que ele vá mais rápido, eu mando mais sinal para ele. Tá bom? Bom, esse acionamento, que eu estava falando, é feito através de uma saída analógica, né? Esse sinal também pode ser trabalhado como tensão. Então, assim como a entrada que eu falei para vocês do CLP, tem a saída analógica, que pode ser de tensão ou de corrente, tá? Tensão normalmente de 0 a 10 e corrente de 4 a 20. Então, se eu quero que meu inversor de frequência rode rápido, mando 10 volts. Se eu quero que ele pare, mando 0. Tá bom? Eletricamente nós estamos falando. Beleza? Bom, quando é acionado ou alterado algum sinal do atuador, diretamente o processo é afetado. Né? Por isso que depois do looping aqui tem o controle, o atuador e o processo. Até porque essa é a função do controle industrial, né? Controlar o processo. Só que para controlar, na verdade, para o controlador conseguir observar qual foi o funcionamento do processo, ou melhor, qual foi a reação do processo depois da ação do controlador, é necessário incluir os sensores industriais. Então, eu tenho o controle, tenho o atuador e tenho o meu processo, seja lá do que seja, né? Seja lá de qual for o processo. Só que para o controlador enxergar qual foi a ação que ele mandou o atuador fazer, eu preciso dos sensores. Tá? Os sensores, eles são os olhos do controlador. Né? Tem sensor, por exemplo, sensor de nível, a gente tem sensor de vazão, tem sensor de distância, tem sensor de viscosidade, sensor de temperatura, né? Então, vários sensores que vai depender muito do seu processo, pode ser aplicado para enviar informação para o controle de volta. Tá bom? E é isso que nós vamos ver nas próximas aulas, tá? A gente vai ter uma aula de sensor de nível dos tipos, uma aula de sensor de vazão. Então, para saber quais são essa importância dentro do ramo industrial. Tá? A distância, por exemplo, vão ser os encoders, né? Ou as réguas resistivas. Beleza? Então, a gente vai ver com calma, e até eu vou pedir para vocês depois mandarem algumas dicas ou algumas pesquisas do que mais a gente tem de sensor. Então, qual outro sensor a gente pode utilizar no controle industrial? Né? Então, depois a gente vai falar mais sobre eles. Enfim, a ideia, então, do processo é o sensor enviar o sinal para o controle. Para conseguir converter o sinal que o sensor vai enviar para o controlador, é necessário o nosso transmissor. Tá? O transmissor é um dispositivo que converte o sinal elétrico produzido pelo sensor em um sinal de instrumentação padrão. Beleza? Então o transmissor tem essa carinha aqui, tem uns parafusos para você ligar o sensor. Normalmente o sensor utiliza 3 ou 2 parafusos, tá? Uma alimentação e o sinal de saída, tá? Qual que é o grande problema? No loop industrial, esse transmissor precisa da calibração. Então precisa calibrar esse transmissor. A gente vai ter uma aula falando sobre isso também. Tá? Então assim, ó, nesse nosso exemplo, eu vou mostrar para vocês um sinal de temperatura. Tá? Então, no nosso processo, eu estou enviando um sinal de 0 a 100 volts. Tá? Eu vou medir de 0 a 100 volts. Passo para o meu transmissor, eu preciso enviar esse sinal aqui para o controlador. Né? Só que o controlador ele vai receber tensão, por exemplo, ou tensão ou corrente. Então eu preciso converter essa temperatura num sinal analógico. Então, ó, eu vou converter de 4 a 20 mA. Tá? Por isso que a gente utiliza o transmissor. Aí o controlador vai receber. Ou seja, o que nós fizemos? Nós padronizamos, né, o sinal para sinal de instrumentação. Beleza? Então o transmissor vai enviar para o CLP, vai enviar para a entrada, né? Porque assim, aqui foi a saída que vai para o atuador. O feedback, o retorno, eu vou ligar na minha entrada analógica. Que nem eu falei para vocês, a entrada também pode ser de tensão ou corrente. Tá? Aqui, eu tinha falado lá no primeiro que pode ir de menos 20 a mais 20, só que o padrão que a gente trabalha é de 0 a 10 volts de tensão ou corrente de 4 a 20 mA. Tá?
Detalhe, quando você compra um transmissor, você já escolhe qual que vai ser esse trabalho de sinal. Tá? A saída do transmissor vai ligado na entrada do meu controlador, do meu CLP. Então, na hora de comprar, você tem que saber como que tem que ser esse transmissor. Beleza? Próximo cara aqui, ó. Então, o que eu falei para vocês? Cada sistema de feedback, né, tem dois loopings. O loop de entrada, que seria essa parte aqui, vai ser o sinal que eu vou mandar de entrada para o meu controlador, através do transmissor e do sensor. E eu tenho também o looping de saída, né? Ou seja, o looping de saída, eu utilizo o controlador, o atuador e o meu processo, tá? Repara, o controlador, ele está nos dois loopings. Ele é responsável por receber a informação e enviar a outra informação, tá bom? O que a gente tem mais? No looping, a gente tem o set point do meu processo. O que seria o set point? É saber qual que é, por exemplo, a temperatura que você quer no seu sistema. Você quer 80 graus? Então, o seu set point vai ser 80 graus. Tá? Com isso, ele vai medir e ter a variável do processo, que é chamado do PV. Ou seja, quais foram as variantes que eu tive no meu processo quando eu coloquei esse set point. Beleza? E aí que vem o ajuste, que seria o set point, o que eu quero, menos a minha variável de processo. Tá? Normalmente, tá? Se der positivo, quer dizer que está faltando controle ainda. Se der negativo, quer dizer que eu controlei demais. Aí que entra aquilo que a gente chama de P&D. Né? O P&D vai fazer esse controle, vai ver quais são os parâmetros para que a sua variável de processo seja o mais parecido com o seu set point. Beleza? Mais para frente a gente entra mais a fundo também nesse assunto do P&D, tá? Que é o proporcional, integral e derivativo. Tá? Derivativo. Tranquilo? Então, esses aqui são os dois loopings. Agora, eu vou falar com vocês sobre as entradas analógicas, tá? Um exemplo de ligação. Então aqui a gente tem o CLP da Micrologix, que eu tinha mostrado para vocês nas aulas de entradas digitais, tá? Esse CLP, ele possui entrada analógica também, ó, que são esses caras aqui, beleza? Repara, esse cara, ele é entrada de tensão, tá? Por isso que eu tenho IV e IV, IV1 e IV2, ou seja, entrada, e o V representa a tensão, beleza? O borne de comum dela, deixa eu tirar o CLPzinho aqui, o borne de comum dele, ele é esse daqui, ó, IA-COM, tá? Lembra que eu falei para vocês que a entrada digital é DC-COM? Esse daqui já é IA-COM. Você bateu o olho, viu IA, é analógico, certeza. Tá? E ele também possui aquele grupo que eu falei para vocês, ó. Esse comum vai ser tanto da entrada 1 quanto da entrada 2. Beleza? Agora, eu vou dar um exemplo aqui de como a gente liga alguns transdutores. Tá? O transdutor, por exemplo, eu tenho 3 tipos de transdutores. O primeiro é o transdutor chamado a 2 fios. Beleza? O que seria o transdutor? Aqui eu chamo de transmissor, mas é a mesma coisa, tá? Transdutor e transmissor é a mesma coisa. O sensor, na verdade, ele está ligado no seu transmissor e o transmissor tem que mandar o sinal para o CLP, lembra? Legal. Para a gente fazer essa ligação elétrica dos transmissores, dos transdutores, a gente precisa de uma fonte de alimentação 24 volts. Aqui no exemplo eu estou usando do próprio CLP, mas que nem eu tinha comentado na outra aula, a gente não costuma utilizar a fonte do CLP. Tá? Uma fonte normal de 24 volts. Beleza? Como que eu faço essa ligação a 2 fios? O positivo da minha fonte, eu tenho que ligar no positivo do meu transmissor. Beleza? O negativo da fonte, eu ligo no comum da minha entrada do CLP. E o negativo do transmissor, ele vai virar o sinal. Ou seja, é aqui que ele vai mandar para mim qual que está sendo a tensão que ele está recebendo do sensor. Tá bom? A conversão, no caso. Beleza? Então, esse daqui é o esquema que eu faço a ligação do transmissor a 2 fios. Detalhe, todos os manuais, tanto de CLP quanto de transmissor,
tanto de sensores analógicos, vai sempre estar mostrando essa ligação, tá? Então não se preocupem, porque sempre vocês vão se deparar com isso quando forem utilizar a entrada analógica, tá bom? Agora, os transmissores a 3 fios, a ligação é um pouquinho diferente, tá? Então a gente tem aqui as entradas, a fonte e o transmissor. O 24 volts eu ainda vou jogar aqui no positivo do meu transmissor, tá? O negativo vou mandar lá para o CLP, para o comum, tá? Só que além de mandar para o comum, eu tenho que alimentar também o meu transmissor. Então repara, aqui ele está em ligação em série, concorda? Aqui eu já tenho que alimentar com positivo e negativo o meu transmissor. E aí sim eu mando o sinal para minha entrada analógica. Tá bom? Então, normalmente, quando são a 3 fios, são 2 para alimentação e 1 para o sinal. Quando são 2 fios, ele está em série com o seu sistema, com sua alimentação positiva. Beleza? Então, esses aqui são os 2 tipos. Fora esses 2 tipos, a gente tem a 4 fios, tá? Aqui, ele é um pouco já autoexplicante, né? É mais fácil de entender. Então, ó, eu tenho o positivo da fonte, jogo para o positivo do transmissor. Eu tenho o negativo da fonte, jogo para o negativo do transmissor. E eu tenho os 2 sinais. Então, o sinal positivo vai ser o meu sinal positivo, da entrada positiva do meu CLP. E o sinal negativo, o Borne representando o negativo do sinal, vai ligado no meu comum, tá? Então é assim que faz a ligação a 4 fios. Qual que é a tensão aqui que eu coloquei, ó? Os fios elétricos são condutores, ou seja, tem a resistência. Portanto, criam uma queda de tensão, que é aquilo que eu falei para vocês, a diferença da entrada analógica por tensão ou por corrente, né? O fio causa uma queda de tensão. E o CLP, né, não o CLP, mas o próprio transmissor, ele tem uma característica de cada fabricante, que é a tensão mínima que ele pode enviar, tá? Ou receber. Abaixo dessa tensão, já começa a ter problema de leitura, ou seja, não fica uma leitura contínua, tá bom? Então, esses aqui são os 3 tipos de ligações. Tranquilo? Vamos ver o próximo aqui. Como que a gente pode escolher um transdutor ou transmissor, né? Ou seja, quais são os pontos que a gente tem que tomar muito cuidado quando escolhe, né? Que nem eu falo, vocês que são meus alunos, vão chegar numa hora que vão ter poder de escolha numa empresa, né? Seja trabalhando em compras, seja trabalhando na área de projeto, seja trabalhando na engenharia, numa manutenção. Então vocês têm que entender o produto que vocês estão trabalhando. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que prestar muita atenção no transdutor, saber qual que é o tipo de sinal de entrada que você está trabalhando, ou seja, determinar qual que é o tipo de sensor que vai estar interligado ao transdutor. Se eu vou ter que fazer uma leitura no meu processo de um termopar, de um PT100, célula de carga, tá? A célula de carga serve para verificar peso, né? Peso, força. É utilizado célula de carga. Então, cada transdutor tem a sua característica para trabalhar com o sinal de entrada, tá? Às vezes o sinal é muito baixinho, então um determinado transdutor não serve. Então, você precisa saber qual que é o transdutor certo, tá bom? O próximo é o tipo de saída do transdutor, ou seja, eu tenho que saber se eu vou mandar uma tensão para o CLP, mandar uma corrente para o meu CLP, ou até um sinal de frequência, né? A gente tem transdutor, por exemplo, de frequência. Então, de tensão, eu falei para vocês que tem de 0 a 10 volts, de menos 10 a mais 10, de menos 5 a mais 5, de 0 a 1, tá? Então, aqui a gente precisa entender certinho. E detalhe, entender também o que o CLP está esperando. Então, isso aqui vem muito de qual CLP você escolheu, tá? De qual característica do CLP. O de corrente, também a gente pode encontrar de 0 a 20 ou de 4 a 20, né? Que nem eu tinha comentado. E tem alguns também que não é muito utilizado, né? Porque é difícil a gente querer medir frequência, mas tem os sinais de frequência. Repara que é em kHz. Tem de 0 a 1, de 0 a 5, de 0 a 10. Beleza? Eu fiz uma aplicação aqui de um banco de resistores indutivos, de cargas indutivas e resistivas, para a gente testar
gerador. Então esse gerador eu preciso medir a frequência que está na minha rede. Então eu utilizei um transdutor de frequência. Beleza? Depois disso a gente precisa saber qual que é a forma construtiva do transdutor. Ou seja, aonde eu quero instalar? Vai ser no trilho, ou seja, dentro do meu painel? Vai ser em campo, numa caixinha? Né? Aonde que eu vou instalar esse transdutor? Depois disso a gente tem a procedência. Né? Por quê? Eu preciso saber qual que é o fabricante desse transdutor. Não só pela certificação, né? Porque tem gente que pede certificação do produto, mas para saber se o pessoal tem uma assistência técnica boa, se tem reclamações deles, se o produto dura mesmo, tá? Então a procedência é muito importante. Às vezes o pessoal acha, né, de fábrica ou de compras, principalmente, que quer economizar, eles querem falar, poxa, eu encontrei aqui na China bem mais baratinho, vou comprar esse. Só que os produtos chineses, mesmo que estão melhorando, né, tem alguns que pisam na bola. E transdutor é um desses produtos, tá? Então, assim, a economia que você vai ter na hora de comprar é que nem se comprar no Wish, né? Você compra no Wish pensando que vai vir um puta de um produto, mas chega lá, vem uma coisa que totalmente diferente do que você queria. Né? Então, assim, se torna uma economia burra, né? Pode gerar alguns dissabores, que eu escrevi aqui, no campo, né? Não ter a qualidade específica. Beleza? Então, pessoal, no modo geral, é isso que eu queria passar para vocês na parte teórica da entrada ou saída analógica, tá? Só voltando aqui um pouco, para mostrar para vocês. Ó, o que eu quero que vocês foquem é nisso daqui, ó. Nesse processo aqui, nesse looping, tá? A gente tem o controlador, a saída analógica vai para o atuador, beleza? O atuador vai ter alguma influência no processo, e o processo precisa mandar a informação para o controlador de alguma forma. Por isso que eu utilizo os sensores. Então, os sensores são os olhos do controlador. O sensor precisa conversar com a mesma linguagem do controlador. Por isso que precisa do nosso transmissor. Então, o transmissor ou o conversor vai ser o responsável para transmitir o sinal que o sensor estiver enviando, melhorar ele, deixar padronizado para uma tensão aceitável de instrumentação, que vai enviar para a entrada do controlador, tá? Cuidado para não se confundir. Então, ó, saída do controlador vai para a entrada do atuador. Tem o meu processo, o meu sensor vai para a entrada do transmissor e a saída do transmissor vai para a entrada do controlador. Beleza? A ideia é saber isso daqui. Agora, como que a gente aplica mesmo uma entrada analógica no nosso sistema? Tá? A gente precisa entender algumas coisas. Então tem uns cálculos para a gente saber se o nosso processo consegue e como vai ser feito pelo CLP, aplicado ao CLP. Tá? No exemplo, ó, é bem cálculo, é matemática mesmo. Ó. No exemplo eu tenho um sensor de temperatura ligado num transdutor, tá, de tensão, e esse transdutor vai ser ligado na entrada do meu CLP. Beleza? Digamos que o sensor de temperatura, ele mede a temperatura de 0 a 150 graus, tá? Vai para a entrada do transdutor. O transdutor manda um sinal para o meu CLP de 0 a 10 volts, tá? Eletricamente. Beleza? Qual que vai ser a ideia? Primeiro eu tenho que saber qual que é a resolução do meu CLP. Para isso que vem o número de bits dele, tá? Se você fala, minha entrada analógica é de 10 bits, minha entrada analógica são de 13 bits. O que seria isso? É para eu saber a minha resolução. Para eu calcular a resolução de CLP, eu tenho que fazer o seguinte, ó. Resolução é igual a 2 elevado ao número de bits. Ou seja, nesse nosso exercício é 2 elevado a 13. Isso aqui dá o valor de 8.192. Tá? Só que detalhe, a entrada eu posso trabalhar com ela de 0 a 8.191. Tá? Porque o 0 ele é considerado nesse cálculo aqui da resolução. 0 vai ser um valor para o CLP. Tá? Então, quando a gente acha
o número da resolução, a faixa de trabalho, ou seja, o meu range, é de 0 a 8.191, tá? E não a partir do número 1. Então, 0 para ele é número. Beleza? Então, resolução é dessa maneira que a gente calcula. 2 elevado ao número de bit. Beleza? Bom, no nosso exercício aqui, no nosso exemplo, a gente tem esse daqui, ó. Digamos que o PV é 45 graus. O que seria PV? É o que eu estou lendo no momento, ou seja, o meu valor atual. Lembra que o que eu quero, ou se eu quero uma temperatura no meu sistema, eu chamo de set point. A leitura que eu estou fazendo instantaneamente do sistema é chamado de PV, tá? É variável de processo. Então, digamos que eu estou fazendo a leitura agora de 45 graus, tá? Qual seria a tensão que o transdutor iria mandar para o meu CLP? Então, ó, é regra de 3, é simples. Eu falo, se eu tiver 150 graus, que é a máxima de temperatura, ele vai mandar para mim 10 volts, não vai? Então eu faço 150 tá para 10. Quanto que eu quero saber? 45 graus. Coloco 45, tá para X. Então o que a gente tem aqui? A regra de 3. Esses exercícios são puramente regra de 3, tá? Então, ó, o máximo que eu sei, 150 tá para 10, assim como 45 tá para X. Posso usar 0 tá para 0? Não, né? Porque 0 aqui, eu não consigo fazer uma regra de 3 colocando 0 numa comparação, tá? Então, o outro número que eu já tenho é o 150 e o 10. Faço a regra de 3, então multiplico em cruz. 150 vezes x é igual a 10 vezes 45, tá? Ou 45 vezes 10, tanto faz. Multiplico esses dois, né? Então fica 150x igual a 450. X é igual, passo 150 para o outro lado. Aqui eu gosto de fazer bem com calma, que é para o aluno entender, né? Às vezes não tem fixo isso ainda, então é para o aluno entender. 450 dividido por 150 é igual a 3 volts, ou seja, quando eu estiver medindo 45 graus, o meu transdutor está mandando eletricamente 3 volts para o meu CLP. Beleza? Agora, eu preciso saber qual que é o valor digital que o CLP está entendendo. Tá? Então, eu converti disso para tensão. Agora, eu quero converter de tensão para o valor digital, para número de bits. Tá? Então, o que eu já conheço aqui? Ó? Não é o 10? O 10 vai representar a escala máxima no CLP, que é 8.191. Tá? Então, eu vou colocar 10 tá, para 8.191. Qual que é a tensão que eu quero? 3 volts, não é? Que nós descobrimos que 3 volts equivale a 45 graus. Então, eu vou colocar aqui embaixo que 3 volts é igual a X. Beleza? Multiplicação em cruz. Então, multiplicação em cruz. Então, 10x é igual a 8.191 vezes 3. 10x é igual a 24.573. Passo o 10 para lá dividindo. Então, a gente descobre que 3 volts nesse exemplo, o CLP vai ler 2.457. Tá? O CLP vai ler no programa. Beleza? Isso aqui em digital. Então, 3 volts equivale a 2.457 bits. Tá bom? Uma outra coisa que eu preciso saber aqui é a precisão do meu sistema, tá? Por quê? Eu preciso saber que se 13 bits vai funcionar para minha precisão. Então, assim, a cada grau que eu mudo, quantos bits que eu vou alterar? Na verdade, a cada bit que eu mudo no meu CLP, quantos graus isso vai gerar em campo, tá? Como que eu calculo precisão? Precisão vai ser o delta do range, tá, que eu estou trabalhando, dividido pelo delta da resolução. Tá? Ou seja, delta do range, o que seria? O range de leitura. Se é de 0 a 150, o meu delta é 150. O delta da resolução não é de 0 a 8.191, então o delta é o 8.192. Então, minha precisão vai ser igual a 150 dividido por 8.192. Tá? Ou seja, fazendo as contas, vai dar que a precisão desse sistema aqui
é de 0,018 graus por bit. O que isso aqui significa? Quando ele mudar 0,018 graus, eu mudo um bit aqui, ó. Tá? Então, se eu quero 3,0.18, ele vai para 2458. Tá? Essa aqui é a minha precisão. Beleza? Pessoal, esse é o exemplo, então, da gente calcular a nossa entrada analógica. Beleza? Vou passar para vocês uns exercícios para vocês resolverem aplicando essas regrinhas de 3. Tranquilo? Então, na próxima aula a gente continua. Estudem, dá uma revisada aqui, uma assistida de novo na aula, tá? E aí a gente vai conversando. Beleza? Valeu, pessoal. Até a próxima aula.